7 alimentos que ajudam a baixar a pressão arterial. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre 7 alimentos funcionais, baratos, fáceis de encontrar, que podem ajudar a baixar a pressão arterial de uma forma natural. E o primeiro alimento da lista é a melancia. A melancia é rica em água, licopeno, contém sais minerais, ela nutre, hidrata e contém uma substância chamada citralina, que dentro do nosso corpo se transforma em argelina, que vai ser a matéria-prima para a fabricação de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula muito importante para manter o sistema cardiovascular funcionando corretamente. Muitas pessoas que têm problemas cardiovasculares, como infarto, AVC, possuem deficiência de óxido nítrico. E muitas vezes estas pessoas, quando vão para os hospitais com a pressão muito alta, com uma crise circulatória, normalmente é falta de óxido nítrico. E o médico das urgências faz um trato, que é uma substância que pode ser dada por via sublingual. E esse trato, dentro do organismo, se transforma em óxido nítrico, o que vai promover o relaxamento dos vasos e baixar a pressão arterial. E além disso, a melancia também favorece a pressão arterial, principalmente a pressão sistólica, que é a pressão mais alta das duas. E quando a pressão arterial mais alta está mais alta do que o normal, isso acontece por um aumento de volume de água no sangue, o que significa que está havendo pouco xixi. O rim não está funcionando como deveria e isso faz com que retenha água demais e o volume de sangue fique com muito líquido circulante. E muita água circulante faz com que o volume maior aumente a pressão. E a melancia, como um diurético natural, ela possui substâncias que vão estimular o rim a urinar e a promover mais diurese. E com isso você vai ter uma redução da pressão arterial. Também aconselho a comer aquela parte branca, não só a vermelha, porque ela ajuda na digestão. E o efeito diurético da melancia também se deve ao potássio. Você sabe que o potássio é um mineral que vai no rim promover a diurese, eliminar o excesso de sódio que tem e que também favorece a retenção de líquidos. O segundo alimento fantástico da lista para ajudar a reduzir a pressão são as nozes. Pelo mesmo mecanismo da melancia, as nozes possuem a arginina. A arginina é um aminoácido que vai ser matéria-prima para, no nosso corpo, haver a produção de óxido nítrico. Então, a arginina produz óxido nítrico e então começa por incluir as nozes na sua alimentação diariamente. Além de conter arginina, também possui outros nutrientes fantásticos para a nossa saúde, como por exemplo ácidos graxos essenciais maravilhosos para a nossa saúde. O terceiro alimento para baixar a tua pressão arterial é o alho. Ele é um potenciador natural porque ele melhora a viscosidade do sangue e promove o relaxamento dos vasos e artérias. Ele tem substâncias que fazem isso, mas o alho tem um efeito colateral para determinado tipo de pessoas. Ele pode agredir o estômago, então você deve consumir sempre com as refeições e não em estômago vazio. E se você tem gastrite e úlcera, não é indicado você fazer o uso do alho de forma alguma. Mas se você não tem problema com gastrite ou úlcera, pode consumir o alho diariamente durante 5 dias e depois descansar 2 dias. Muito importante para conseguir os benefícios do alho. Você deve, 10 minutos antes de comer, esmagar o alho e não cortar, para que ele possa libertar todas as suas propriedades. E
menos ou mais importante, o alho deve ser consumido cru para manter as suas substâncias. Agora, é bom lembrar que se você tem hipotensão, não deve fazer o uso do alho. Agora passemos ao quarto alimento para baixar a tua pressão arterial e mantê-la nos níveis normais. E este talvez te vai surpreender. É o chocolate. Mas atenção que não é qualquer chocolate. No mínimo, deve ser chocolate com 80% de cacau, que é amargo. Porque o chocolate com menos de 80% de cacau, que é o que vendem em qualquer lojinha de esquina, não tem quase cacau. É uma tonelada de açúcar, corantes, aromatizantes e um monte de produtos químicos, junto com a gordura vegetal hidrogenada, que é um autêntico veneno para a sua saúde. Mas o chocolate, que é no mínimo 80% de cacau, vai ter os polifenóis, que são substâncias químicas naturais que vão atuar em você, aumentando a produção de óxido nítrico, promovendo a vasodilatação, o relaxamento das artérias e, com isso, a queda da pressão arterial. Além disso, o chocolate amargo também tem algumas outras substâncias, como catequinas e polifenóis, que vão atuar inibindo a enzima da conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, que é a famosa ECA. E passamos para o quinto alimento, que vai ajudar você a manter a pressão arterial em níveis normais. É a banana. E um dos motivos porque a banana é ótima para baixar a pressão arterial é porque ela é rica em potássio. E o potássio é um mineral que faz o contrabalanço do sódio. Quando você tem muito sódio e retém muito sódio, é o caso das pessoas que têm hipertensão sistólica alta, que é a alta mais alta, por exemplo, 18,9 ou 29. Ou seja, a pressão mais alta está muito mais alta nesse caso, porque está havendo uma retenção de volume de líquido no sangue. Tem muita água no sangue, muito volume no sangue faz com que a pressão sistólica aumente. A pressão diastólica, que é a baixa, ela está mais relacionada com a contração dos vasos. Então você tem vasos mais contraídos e você tem um aumento da diastólica. E tem pessoas que têm aumento das duas, mas tem pessoas que têm mais aumento de uma do que da outra. E para você eliminar esse sódio do seu corpo, você precisa de potássio. E quando o potássio chega em maior quantidade nos rins, ele promove uma maior diurese e a eliminação do sódio. E é isso que faz a banana. Além disso, o potássio ajuda a relaxar também um pouco os vasos, as artérias. Lembre-se que a presença do potássio é vasodilatadora. E a banana também contém triptofano, que é um aminoácido que vai ser matéria-prima para a produção de serotonina. E como você sabe, a serotonina é um neurotransmissor que no cérebro vai atuar como um modulador do humor. Vai dar você mais relaxamento, mais tranquilidade, mais bem-estar, prazer, alegria, bom humor, e tudo isso vai melhorar a pressão. Se você está alegre, você não está estressado. E a banana combate o stress. Além disso, vai ajudar a você dormir melhor, o que também vai ajudar a melhorar a pressão arterial. E, como você sabe, ou se está perguntando como a banana vai ajudar a dormir melhor, é uma pergunta muito inteligente da sua parte. Deixe-me explicar, porque o triptofano que contém na banana vai ser a matéria-prima para a confecção da melatonina, o hormônio do sono. Quanto mais triptofano, mais melatonina. Agora, atenção, se você é diabético, deve ter muito cuidado em comer bananas. Ou eu não aconselho ninguém diabético a comer bananas. Deve evitar
e comer outros tipos de alimentos. Se quiser comer bananas e for diabético, então nesse caso aconselho a comer a banana mais verde e não tão madura, porque quanto mais madura, mais açúcar a banana tem e mais problemas para uma pessoa que é diabética. O sexto alimento fantástico para você baixar a pressão arterial são as frutas em geral. Uma boa salada de fruta, como por exemplo um kiwi, uma pera, uma maçã, uma laranja, um cacho de uvas e comer tudo junto pode ajudar a baixar a sua pressão arterial. Essa salada de frutas vai fornecer uma excelente quantidade de potássio e também de magnésio. Como você sabe, as frutas contêm magnésio. O magnésio vai atuar nos vasos sanguíneos, promovendo a vasodilatação. E com isso, a pressão arterial cai. Então lembre-se que as frutas contêm potássio, que vão ajudar na diurese, e contém também magnésio, que vai ajudar a vasodilatação. Então, vai baixar tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. As duas vão baixar. E agora, o sétimo alimento da lista, que é muito importante, é a beterraba, porque ela contém nitratos parecidos com os dos medicamentos, que contêm nitratos, que são dados aos pacientes que chegam com pressões altíssimas nos hospitais. Só que a beterraba são nitratos naturais bioidênticos e que são em pequenas quantidades. Por exemplo, um sumo de 250 ml de beterraba vai baixar a tua pressão arterial. Agora, toma durante alguns dias e vai alterando os alimentos que falamos neste vídeo. Como dizia Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o teu remédio e que o remédio seja o teu alimento. Quando você bebe um sumo de beterraba, o seu corpo sabe o que são nitratos naturais. Mas quando você toma um medicamento, o seu corpo não reconhece algo que não é fabricado pela natureza. E aí o seu corpo vai tentar defender-se do agressor. É a mesma coisa que se alguém desconhecido tentar entrar dentro da sua casa. Você vai tentar defender-se desse agressor. É exatamente o que o nosso corpo faz quando você toma medicamentos. O corpo vê aquilo como um agressor. Mas quando você come uma beterraba que contém óxido nítrico, o seu corpo reconhece o óxido nítrico e vai deixar passar. Agora, uma informação muito importante. A beterraba deve ser comida crua, assim também como o alho que falamos nesta lista de alimentos para ajudar a baixar a pressão arterial. Porque a partir do momento em que você começa a cozinhar estes alimentos, eles perdem as suas propriedades. Agora que você já sabe de 7 alimentos que lhe podem ajudar a baixar a pressão arterial, deixe os seus comentários se você já sabia das propriedades destes alimentos para ajudar a baixar a pressão arterial e quais são os alimentos que você já come diariamente na sua dieta. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem necessita de saber esta informação, porque juntos vamos criar uma comunidade mais saudável. Nos vemos no próximo vídeo.